Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aí com alegria. Começando o programa Alvorada e quero saudar aí você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também a todos aqueles que trabalham nos bastidores, as técnicas e técnicos, as produtoras e os produtores, toda essa grande equipe aí, não é? Grande assim no amor, não em números, né? Porque a gente não tem uma equipe numerosa, ainda mais nos dias de hoje. Então, parabéns à equipe que trabalha aí na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e você já ouviu ele aí, já, né, viu também. Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido amigo, irmão, Fernandinho. Olá a todos os ouvintes, telespectadores. É como sempre um prazer estarmos juntos aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, e quanto mais a gente ouve, a gente percebe quanto ainda tem que caminhar. Não é mesmo, o meu amigo Nando? É aí, é assim mesmo. É isso mesmo, Toninho. A gente só aprende, né? E o tema de hoje, né, sugestão do nosso Toninho, é Deus e sua caixa de ferramentas. Já estou até curioso para saber quais são essas ferramentas, porque tudo que Deus faz, né, cria, é perfeito, né? Então, vamos ver aí o que o Toninho, né, nos diz sobre essa caixa de ferramentas de Deus aí. Ô, Nando, você já deu uma grande dica. Vamos lembrar, primeiramente, de Paulo de Tarso. Ele fala assim: tudo conspira para o bem. Mas tem uma complementação, ele fala assim, ó, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus, de alguma maneira, é aceitar as leis de amor e justiça de Deus. Mas Deus é um homem de barba branca que fica lá mandando raios e problemas para a gente? Não. Deus é uma lei de amor e justiça. Como diz o Evangelho, a causa primária de todas as coisas, né? Deus está em tudo, nas células, no ar, na água, nos animais, nas pessoas, né? E Deus é o que é? É tudo que nos envolve. Estamos imersos em Deus, né? Então, tudo é Deus. Então, amar a Deus é o que é? É se sentir em Deus, é estar em Deus, é se diluir em Deus. Isso é amar a Deus, é confiar em Deus, né? Essa caixa de ferramentas são aquelas coisas que Deus nos oferece para a nossa evolução, deixando bem claro, nunca é castigo. Vou repetir, né, Ando? Nunca é castigo e nunca o nosso desafio é maior que as nossas capacidades. Nunca, nunca. Deus não é injusto, né? Não é injusto. Ele tem uma caixa de ferramentas e para cada um de nós ele vai ter uma ferramenta mais apropriada em certas épocas, né? A gente costuma dizer o seguinte: para quem só tem martelo, todo problema é prego. Mas não é assim, né? Tem todo tipo de ferramenta, né, Nando? Ô, Nando, vou dar uma ideia para você, vai. Quais as ferramentas normais,
que a gente tem numa caixinha de ferramenta? Dá uma ideia para nós aí. Então, as Você mais que é bom. comuns, né? As mais comuns, assim, são chaves de fenda, chaves que tiram aqueles parafusos, esqueci o nome, tem aquela cruzinha, assim, esqueci o nome do... Philips. A Philips, a alicate, martelo, essas coisas mais básicas, né, que a gente tem aí para usar. Mas, Toninho, só para colocar uma ideia aqui que eu outro dia acordei pensando, né, nessa questão de Deus, né, que você falou muito bem aí anteriormente, de que aí eu acordando assim eu pensava, nada é meu, né? Eu não tenho nada, e tudo que tem em volta de mim que eu acho que é meu não vale nada. Tudo que eu acho que pode ser que eu venha alcançar não é meu, não posso, de repente nem alcançarei, né? Então aí eu fui enumerando assim, ver aquela inspiração, aí eu podia ter escrito isso, mas eu não escrevi. E no final eu falei assim, a única coisa que vale de tudo isso que nos cerca é Deus, né? Ele é o gerador, ele é o criador, todas as coisas que estão aí, se não fosse ele, não existiriam, né? Não, então, eu achei que realmente tem a ver com isso aqui, né? E a caixa de ferramenta dele, basta a gente olhar a obra dele, né? A gente olha a gente vê aqueles edifícios lá em Dubai, né? Aqueles gigantesco, né? Quantas ferramentas não foram usadas ali? E aquela obra humana. Agora, e essa obra divina ainda do Criador, né? E é legal, né, Nando? Porque Deus é paciente, né? A obra de Deus não se dá do dia para a noite, né? O meu aperfeiçoamento é uma coisa com calma, né? Por quê? Porque ele vai usar a ferramenta correta, né? Vamos supor que eu quero parafusar como é que fala? Um parafuso com a cabecinha da chave Phillips. Tem a ferramenta para a chave Phillips. Se for uma fenda comum, tem a chave de fenda comum. Se eu precisar cortar um arame, eu tenho um prego, não preciso bater o martelo, né? E cada experiência nossa é assim. Mas vamos pegar um exemplo prático, Nando. Vamos supor, eu falo assim, ai, meu Deus, me dá uma casa nova, né? Tem gente que imagina assim, puxa vida, né? Deus vai dar uma casa nova? Sim. O que ele vai fazer? Ele vai dar as ferramentas para você construir a casa, né? Como é que são essas ferramentas? Ó, ele vai te dar algumas capacidades, você vai precisar estudar, usar essas capacidades, arrumar um emprego, olha, tudo isso é ferramenta. Capacidade, estudo, é ferramenta, você vai estudar, aí você vai ganhar dinheiro, né? Uma capacidade que você tem de trabalhar, dinheiro, que é ferramenta, o trabalho é uma ferramenta, e aí você vai juntar, que é uma ferramenta também, juntar dinheiro é uma ferramenta, uma capacidade de o quê? Economizar, é uma ferramenta, né? Que a gente está aí, né? E a gente vai, até que a gente vai construir essa casa, né? Então, olha só, Deus dá as capacidades e as ferramentas para a gente construir esta casa. Ele não vai dar a casa pronta, né? Eu sei que alguns irmãos nossos, com todo respeito, falam assim: quanto mais você der aqui na igreja, sei lá, Deus vai te retribuir. Deus não se compra, Deus não se vende, Deus não tem preferência por quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, ou é mais bonito, ou é menos bonito, ou é de tal religião. Deus não tem preferência se você é evangélico, espírita, católico. Deus até não se importa se você não acreditar nele, nem você sendo ateu. Mas Deus não fica bravo se você não é ateu? Não, porque tem gente que não acredita em Deus e tem atitudes muito mais ligadas ao Pai do que quem acredita, não é mesmo? Tem gente que naturalmente tem uma bondade no coração e não faz esperando recompensa. Então, é isso, né, Nando? Essa construção. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais na construção da nossa casa emocional, né?
Por exemplo, vamos pegar um tema, uma coisa aqui, ó. Vamos supor que eu quero ter coragem. Eu peço para Deus, Deus, me dá coragem. Ele manda uma ferramenta. Sabe como é que é essa ferramenta? Vamos pegar uma senhora, por exemplo, casada, que tem lá 3 filhos, que passa por problemas, desafios para manter aluguel, a alimentação dos filhos. De repente, o marido dela desencarna. Fica ela com os 3 filhos para criar. Essa mulher vai ter que desenvolver o quê? A coragem. Concorda? Como é que é essa ferramenta? É um desafio que aparece. Mas quando vem esse desafio, as pessoas ficam falando assim: ai, coitada, você viu? Ela está cuidando dos 3 filhos, o marido morreu. E eu falo assim: coitada? Não, a gente pode ter compaixão, orar por ela, para que Deus fortaleça nela essa capacidade, essa coragem. Mas se Deus der essa ferramenta, a gente vai ter dó dela porque ela teve essa coragem? Essa ferramenta, desculpa. Essa que é a ferramenta. A dificuldade, o desafio, né, Nando? Assim que ela vai desenvolver a coragem. Deus vai fazer assim, ó. Pronto, você tem coragem? Não. Deus vai dar essa dificuldade para ela desenvolver a coragem. Isso é uma ferramenta. Você concorda, Nando? Com certeza. Não é aquela lâmpada de Aladim que você esfrega e aí aparece o gênio, aí você faz os 3 pedidos, né? E tem muita gente que se embaraça nos 3 pedidos, acaba pedindo o que não deve, e anula o outro pedido e fica sem nada. Então, não é só pedir, né? Como a gente faz, né? Em oração, nas nossas rogativas, mas é aquilo que a gente fala, ora em ação, oração. Então, a gente pede, e mesmo que não peçamos, né, nós também vamos receber a ferramenta, como você coloca, a gente vai receber a condição, a possibilidade. E aí a gente tem que reunir as forças que temos, porque está se apresentando para nós a oportunidade. A oportunidade se faz. E, às vezes, muitas vezes, nós não temos aquilo que você colocou, a coragem. Então, se a gente puder alimentar essa coragem, porque capacidade a gente tem para isso, porque Deus coloca os segredinhos dele em nós, que é essa condição e capacidade. E ele acredita muito em nós. Nós aqui muitas vezes não acreditamos nele, né? E que nem você falou do ateu, tem ateu que fala, não acredito em Deus, não acredito. Graças a Deus que eu não acredito em Deus. Ele fala assim, às vezes, né? Então, a gente precisa pegar a charrua na mão, fazer lá. Não adianta, a semente não vai sair do solo, brotar, se a gente não usar todos esses instrumentos, né? Por exemplo, se você vai, o cirurgião, ele tem, vai lá, vários instrumentos, né? Até tem aquela pessoa que fica ao lado do cirurgião, que é o instrumentista. Ele vai passando para o médico cirurgião, né, para ele, né, ele me dá tal ferramenta, me dá o tal instrumento, me dá. E assim a gente também recebe. Agora, quem vai fazer lá a ação, né, somos nós. Deus dá todas as condições. E às vezes a gente não enxerga isso, né, Toninho? A gente não está vendo isso. Às vezes, depois que a gente passou pela situação difícil, que a gente olha para trás e fala, puxa, aí eu recebi. Com certeza a gente recebe esse instrumento, essa força. A gente sai, a gente vê exemplos de pessoas que do nada constroem, né? E como que essa pessoa construiu? Ela foi encontrando as ferramentas e foi usando, né? Madre Teresa de Calcutá, lá no conforto lá que ela estava, ela dando aula lá no colégio interno e não saía de lá, e ela sabia que lá do lado de fora tinha pessoas na miséria. Então, ela sai com, como a gente fala aqui, com a mão na frente e outra atrás. E foi. E como que ela foi conseguindo, então? Porque ela confiava, né? A gente, na história, a gente né, vê as falas dela, de tanta confiança que ela tem, né, em Deus. E assim ela constrói, faz né, uma grande obra, né?
Então, Nando, o exemplo da Madre Teresa é bem legal, né? Porque a Madre Teresa, como todas as pessoas que de alguma maneira resolvem seguir um caminho ligado ao amor, muitas vezes sente uma certa solidão. O Gandhi passou por isso. Jesus, nem se diga, foi abandonado pelos apóstolos, né? Madre Teresa também, ela escreve algumas cartas. Tem até um filme chamado Cartas de Madre Teresa que ela fala sobre essa solidão, né? Mas essa solidão talvez seja um momento de introspecção para cada vez mais ela perceber Deus em tudo. A gente sente solidão como a gente não percebe Deus em tudo. Como eu falei, Deus está em todo lugar, né? Vamos pegar um outro exemplo, vai, Mano. Você falou da Madre Teresa, eu falei assim, ela deu aula também, né? Vamos pegar um exemplo assim, vamos supor que eu peço a Deus assim, Senhor, me ajude a ter paciência. Pode ser que você, por exemplo, numa encarnação, venha como professor e pegue aquela sala de alunos onde só tem pessoas agitadas, revoltadas. Lembra do Ao Mestre com Carinho, do nosso querido Sidney Poitier? Uma classe como aquela. Aquela classe exigiu dele o quê? Paciência. Ele já tinha essa paciência? Não. Ele também desenvolveu a paciência dele. Aliás, eu falo para algumas pessoas assim, que falam assim, eu perdi a paciência. Não, ninguém perde a paciência. Ou você tem ou você não tem. Agora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos desenvolvendo. Então, a ferramenta de Deus para a sua paciência é, por exemplo, você dar aula para uma turma difícil, complicada, né? Paciência é morar numa cidade chamada São Paulo, por exemplo, onde tem fila para tudo, fila para o banco, no trânsito, né? As coisas muitas vezes não funcionam do jeito que você quer, você tem que fazer o quê? Ter paciência, né? E isso vai desenvolver o quê? Essa questão interna. Porque normalmente, Nando, a gente às vezes se explode, né? Se estoura, fica nervoso e resolve alguma coisa, a gente fica doente, briga no trânsito, discute com o caixa do banco e vai resolver? Não vai resolver, você não vai mudar o mundo. Então, como eu estava dizendo, a gente, para ter essa paciência, toda vez que a gente pensa que a gente pode mudar o mundo, e a gente percebe que não dá para mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente. Eu sempre falava para o meu filho Pedro, filho, quando você percebe que não dá para você mudar as coisas, é porque você pode mudar você. É você que tem que mudar. Adquirir essa ciência da paz, né? Essa paciência, essa calma que a gente pode ter. Né, Nando? Né? A gente vai adquirindo, a gente vai conseguindo ter essa paciência, por exemplo, que é a ciência da paz, e usar a ferramenta como se deve. Ela não adianta, por exemplo, se a gente pegar um instrumento que é para construir e a gente destruir, é que nem aquela historinha da mãe que fala para a filha: filha, eu vou te levar em 2 lugares para você ver como que as coisas são. Então, ela leva em frente a uma obra gigantesca, que é um edifício que está sendo construído, e ali ela vê vários operários, várias ferramentas, né, que são usadas ali naquela obra, e até, inclusive, aquela ferramenta que é não é isso. Então, Marreta. aí ela vê lá marreta, ela vê martelo, ela vê chave de fenda, ela vê vários outros, né, ferramentas. E aí ela fala, olha, quanto essa obra precisa de tantos operários, de tantas ferramentas, e aí leva ela numa outra obra. Só que lá tinha uma placa, não era construtora, era demolidora. E aí ela encontra um operário e uma marreta só. E ele estava simplesmente destruindo toda uma obra. Então ela fala, olha, como a gente precisa de esforço e de mão de obra, de ferramentas para se construir. Agora, para destruir, a gente pode usar uma única ferramenta. Então, por isso, a aquisição
dessa possibilidades aí de construir, exige de nós, né, o grande esforço, né, Toninho? Sim, Nando, e tem uma coisa interessante sobre isso, né? Se a gente pensar o seguinte, se a gente tem o potencial para fazer alguma coisa e a gente, para destruir é fácil, né? É só, por exemplo, a gente, em vez de adquirir a coragem, ter a covardia para não enfrentar situações. Vamos supor, aquele exemplo que eu dei da senhora que tinha 3 filhos e o marido morreu. Quando ela abre mão dessa ferramenta, em vez de ter coragem, de repente, começar a trabalhar, fazer alguma coisa para criar os filhos, né? Ela pode ter o que a gente chama de covardia. E essa covardia, muitas vezes, é ligada a uma pena, uma auto-pena, né? Pena, dó da gente mesmo. Quando a gente tem dó da gente mesmo, a gente abre mão de potenciais muito grandes que Deus nos dá, né? Eu acho que a gente pode saber das nossas limitações no momento e falar assim, puxa vida, até certo ponto eu vou precisar de ajuda, vou pedir ajuda, vou rezar para ter força, não sei o quê, mas enfrentar a situação. Eu sempre falo o seguinte, ó, filho de peixe, peixinho é, se eu sou filho de Deus, eu sou Deus em alguma maneira. Né, Nando? Aí é assim mesmo, a gente vai seguindo, tá, né? Vou pegar mais um exemplo, vai, Nando. Vamos supor que eu quero desenvolver a humildade. Senhor, me faz ser humilde. Deus vai fazer o quê? Vou dar um exemplo, tem muitas maneiras, né? Ele dá a ferramenta da doença. Vamos supor que eu fico doente e eu sou uma pessoa muito orgulhosa, que seria talvez o contrário de humildade, né? E eu, por exemplo, só quero que as pessoas façam do jeito que eu quero, porque como eu sou muito orgulhoso, tem que ser tudo do meu jeito. A comida tem que ter aquele tempero. A cenoura tem que ser cortada daquele jeitinho, né? A água que eu tomo banho tem que ser não sei de que jeito. A roupa tem que ser passada daquele jeito que eu quero, entendeu? Aí eu fico doente. Eu vou dar um exemplo de uma amiga, que muito tempo atrás ela ficou doente e ela era assim metódica, né? Muito orgulhosa, achava que estava sempre certo, né? Ela ficou doente e ficou paralisada das 2 pernas. Ela praticamente não conseguia se mexer. Ela teve que contar com a ajuda de algumas pessoas que iam dar banho nela, que iam fazer a comida para ela, e faziam do quê? Do jeito dela? Não, as pessoas faziam de outro jeito, né? E ela teve que fazer o quê? Aceitar isso. Humildade. A palavra humildade vem de humus. Humus é pé no chão, é saber o meu tamanho. No momento dava para ela cobrar alguma coisa? Não, ela falou assim, ó, eu preciso dessas pessoas e vou aceitá-las do jeito que elas vão me ajudar. Vou aceitar essas ferramentas e essas ferramentas que Deus está me mandando para me ajudar vai me tornar mais humilde, né? Saber que as coisas não são tudo do jeito que a gente quer, que não é tudo do jeito que a gente imagina, que não é tudo em cima das nossas expectativas, né? Humildade. A humildade, às vezes, vem através de uma doença. Você já percebeu, Nando, quando a gente fica doente, como a gente fica melhor, cara? A gente reza mais, a gente, às vezes, tem mais gratidão. Tem gente que não, tem gente que já fica revoltado, xinga todo mundo, mas quando você põe o pé no chão, você fala assim, meu Deus, graças a Deus eu tenho essa pessoa que está me ajudando. Graças a Deus eu consegui uma vaga no hospital. Graças a Deus essa enfermeira está me ajudando. Olha, eu estou aqui precisando tomar banho e tem alguém para me ajudar a tomar banho. Isso aí o que é? Humildade. A gente está passando pela dificuldade, a gente fica fragilizado, a gente fica mais humilde. Às vezes, passou a doença e volta tudo de novo. Aí vem uma doença mais grave. Porque a lição não aprendida, a lição repetida. Só que a lição, às vezes, vem mais dura, mais pontuda, né? Ou então, uma doença pode ser uma ferramenta, né, de Deus para a gente se tornar mais humilde, né, Nando? Com certeza, é essa virtude que eu, eu fiquei impressionado quando eu fui visitar o Chico Xavier, porque o que mais chamava a atenção dele, para ele, era, né, a imprensa e todos que estavam à volta, era a mediunidade do Chico.
né? Uma mediunidade extraordinária, sem igual até os dias de hoje, mas o que me impressionou foi a humildade dele, né? E demonstrado pelas suas ações, pelos seus exemplos, que ficou. E muitas dessas ferramentas aí que você está colocando, né, como essa que a pessoa passa por determinada situação, são muitas vezes até freios, né? A ferramenta do freio. A vida dá aquela freada na pessoa para ela despertar. É um instrumento ou ferramenta, né? A gente pode colocar instrumento ou ferramenta que Deus utiliza para o nosso próprio bem e para nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão das situações que muitas vezes a gente, esse exemplo da sua amiga, às vezes ela era, do jeito que ela era com as pessoas, ela nem percebia mais, ela já estava fazendo aquilo e todo mundo, né, fala, aquela fulana é daquele jeito. E aí, quando acontece uma coisa contundente na vida da pessoa, ela começa a enxergar isso, né? Aí ela fala, puxa, eu não deveria agir dessa maneira com as pessoas. Olha aí agora, né? Aquela pessoa que eu maltratei, ela está aqui me ajudando agora. Aquela pessoa, né? Isso acontece demais. Aí é onde o orgulho quebra a cara mesmo, né? Quando a gente acaba por receber ajuda até de uma pessoa que a gente desprezava até, né? Então isso acontece demais, né, Toninho? Ô, Nando, é tão assim, olha, eu vou contar um caso de uma pessoa amiga minha que o marido dela caiu da laje, foi fazer um trabalho e caiu da laje. Quebrou as duas bacias e fraturou a coluna, né? Ele fez a cirurgia, teve que fazer uma cirurgia, conseguiu fazer a cirurgia, a gente até ajudou de uma maneira, né? Mas ele ficou 3 meses quase na cama e ele não conseguia mexer, não podia mexer. Então ele tinha que tomar banho na cama, ele evacuava numa fralda, tinha que ser limpo por outra pessoa. Sabe, às vezes a gente fica com muita coisa, Nando. Você imagina o que esse camarada cresceu com isso, sabe? Ter que ser limpo por outra pessoa, né? A gente é muito enjoado às vezes, né? E outra coisa, essa pessoa que cuidou dele, o quanto que ela cresceu também, né? Quanta gratidão ele pode ter por essa pessoa, né? E quanto essa pessoa é duro. Eu sei que é duro a gente entender quanta gratidão essa pessoa pode ter por Deus por ter oferecido essa chance de cuidar de alguém nessa situação, que não é fácil, Nando. Não é fácil. Eu sei de muita gente, a gente já falou, né, que Deus oferece essa ferramenta e a pessoa foge, né? E a gente não está aqui para fugir, a gente está aqui, às vezes a gente precisa de ajuda, realmente, dentro das possibilidades, mas para seguir, aproveitar aquela ferramenta que Deus mandou para quê? Para a gente também deixar de ser muito enjoado, para a gente ter essa capacidade de servir ao outro, ao próximo, né? É uma coisa assim. Agora, eu queria falar de uma coisa legal, Nando, que são as ferramentas que a gente chama de religiões. Tá? Rapidinho, tá? Religiões. Deus, por exemplo, não tem só chave de fenda na caixa de ferramenta dele. Por exemplo, não tem só a doutrina espírita, que não é religião, é filosofia, né? Muito mais que isso, né? A doutrina espírita. Mas ele não tem só a religião católica, não tem só Seixonoye, não tem só nossos irmãos evangélicos, ele tem de tudo, né? E qual a melhor ferramenta? Dependendo do nível de consciência da pessoa, do desenvolvimento que ela precisa ter, de repente é melhor que ela seja evangélica. Seguir a igreja evangélica. Olha, ninguém conhece tão bem a palavra quanto nossos irmãos evangélicos, né? Nós temos diferenças na capacidade de entendimento de algumas coisas, mas é muito importante, tem uma época que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? E depois a gente vai aprender a aplicar, né? E cada um tem a sua importância. O importante é o seguinte, não pensar que eu tenho uma ferramenta exclusiva e melhor. Por exemplo, ser espírita é melhor, ou ser católico é melhor, ou ser evangélico é ser melhor, ou ser da Seixonoye, ou da igreja messiânica. Por quê? Senão nós não vamos nos entender. Você lembra daquela coisa da Torre de Babel, onde as pessoas falam, nós vamos construir uma torre até chegar no céu.
Como cada um achava que tinha uma maneira de chegar ao céu diferente, eles queriam usar a ferramenta deles, como se fosse a única, né? Eles começaram a falar línguas diferentes e não se entendiam. Ou seja, eles deixaram de falar a linguagem do amor. Começaram a usar a linguagem da pretensão, da soberba, do orgulho, achando que a ferramenta deles era melhor. E nós estamos vivendo um momento agora, Nando, onde é muito importante a gente saber isso. A nossa grande ferramenta, na verdade, é o amor. Não importa se você é evangélico, católico, não importa. É a ferramenta do amor. Se nós vamos formar a Torre de Babel, não vamos chegar a ponto nenhum, porque cada um acha que está certo, né? Na sua concepção. E todas são importantes, todas são importantes. A nossa querida doutrina espírita, ela talvez dê mais informações e nós temos mais responsabilidade, porque nós sabemos das vidas pré-existentes e sabendo que tudo que está acontecendo agora, de alguma maneira, é uma chance para a gente fazer diferente da vida passada. Mas isso nos dá mais responsabilidade, né, Nando? Depois eu vou cantar uma música sobre isso, tá bom, Nando? Ótimo. Então, depois da prece que a gente vai, né, proferir agora, até eu pedir para o Toninho se ele quer dar esse prazer para nós de ouvir as suas palavras. E aí, depois, na sequência, que a gente der os recadinhos, você canta essa música para a gente aí, Toninho. Tá bom? Então, vamos lá, Toninho, no momento de prece. Vamos nos ligando a Ti, nosso Pai, ligando a Jesus, aos amigos espirituais, como nosso querido Nando disse, com a ferramenta da oração, a ferramenta da prece. Essa ferramenta que, se bem instrumentalizada, se feita com fé, mas se feita também com o labor, com o trabalho, com o suor de cada dia, aproveitando as ferramentas que Deus, que o universo nos oferece, pode nos levar cada vez mais longe. Pode nos levar para dentro de nós mesmos, ampliando nossas possibilidades, desenvolvendo a nossa coragem, a nossa perseverança, a nossa humildade, a nossa paciência, a nossa calma, a nossa determinação, o nosso foco, o nosso propósito de vida. Tudo isso pode ser adquirido através do exercício que fizermos usando as ferramentas. Pedimos a Jesus, de alguma maneira, que sempre nos intua a perceber que tudo que acontece em nossas vidas são possibilidades de usar novas ferramentas, para que possamos, ao nos desenvolver, vencendo os desafios, sermos promovidos. Subimos um pouquinho mais nessa escala. E os amigos espirituais estão sempre a nos ajudar, mas eles não vão fazer o nosso trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho somos nós. Mas vamos observar que nunca estamos abandonados. Sempre temos apoio, sempre temos incentivo, sempre temos orientação de como fazer melhor essa obra que é a construção do nosso íntimo, do nossa moral, do nosso desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento das nossas capacidades em lidar conosco e com o próximo, aproveitando da vida tudo que ela nos oferece para o nosso crescimento. Por isso, agradecemos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, que nos ajuda tanto, aos bons espíritos e a todas as oportunidades de crescimento e a todas as ferramentas dispostas no mundo, na vida e a cada dia para o nosso progresso. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado aí, Toninho, pelas palavras, né, na prece, na oração, nas vibrações. E agora a gente quer dar um recadinho. O recadinho é o seguinte: você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Então, participe, seja sócio, colabore. É bem fácil.
Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Tem as nossas colaboradoras e colaboradores no telefone. É o 0800 12 018 38, que é gratuito em todo o Brasil. E o 11 2458 3214. E para falar internacionalmente, qualquer parte do planeta, o WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número que eu vou repetir agora é o número do Pix, aquela possibilidade de você transferir recursos. Então é o 11 97261 0272. Então você aí que está nos ouvindo, nos vendo, entre para o clube, porque você vai ajudar a patrocinar uma programação que pode chegar a tantos lugares e a tantos corações. Uma ferramenta muito importante para todos nós. Toninho, dado o recado, queremos te ouvir aí na canção que você nos falou. Vamos lá, então, Toninho. Nando, antes de eu cantar a canção, vou falar um exemplo que me veio aqui, que é meio engraçado, né? Todo mundo reclama muito, né? Vamos supor que você fala assim, Senhor, me dá calma. Ele manda sua sogra para morar na tua casa. Ela chega lá com a mala, você fala assim, ai, obrigado, Senhor, por trazer essa sogra para morar aqui. Eu vou falar uma coisa para você, Nando. A gente não deve ser hipócrita. Eu sei que tem situações que são complicadas, estão complicadas, mas são ferramentas para a gente aprender a ter calma. Às vezes a coisa é passageira, né? Às vezes a coisa é de uma semana, às vezes pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser a vida inteira. Não importa, mas são ferramentas. São ferramentas. E outra coisa, a gente precisa aprender a lidar com essa ferramenta, né? Por exemplo, o martelo não é para rodar, o martelo é para bater. A chave de fenda é para rodar, não é para bater. A sogra em casa tem que ter o quê? Estratégia, não é, mãe? Bom, como eu falei da ponte da Torre de Babel, né? Falei que todas as religiões são importantes, né? Eu vou cantar uma música chamada Canto de Unidade, que eu fiz há algum tempo atrás, que fala um pouquinho das religiões, né? Que Deus nos leva todos na mesma direção através das leis de amor. É assim, ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Bacana essa frase aí, né? Pois a nossa religião é ter Deus no coração. Porque nós vamos trocar tanto de vestes nas reencarnações que a gente pode nascer lá na Índia, né? E podemos nascer
lá do outro lado do mundo, em relação ao Brasil, e sermos de outras religiões, né? E até de religiões que não são cristãs, né? Então, a gente não pode desfazer de ninguém, né? As religiões afro, né? Da África, que nos ensinam com tanta beleza a gente ter um respeito pelo Criador, né? Pelo Deus que nos criou, pela sua criação. Então, é isso que a gente deve cultivar no coração, né? Essa é a verdadeira religião, né, Toninho? Sim, Nando, aí uma pergunta, ó. Deus é cristão? Não. Deus é cristão, é budista, é islamita, ele é tudo, né? Deus é tudo. Deus não tem preferência. Outra coisa, Jesus é cristão? Jesus falou que não abandonaria nenhuma de suas ovelhas, né? Nenhuma. Jesus é o mestre e o governador do nosso planeta. Agora já evoluiu, já está tomando conta de outras esferas maiores, com certeza, né? Que Jesus também está evoluindo, né? Jesus, ele cuida do pessoal do Islã? Cuida. Cuida do pessoal budista? Cuida. Todas são importantes, né? Jesus é um grande mestre, né? O advogado é o nosso advogado perante Deus, perante as esferas externas, né? Advogou a nosso favor na Terra aqui, quando teve a questão da data limite, né? Que o Chico Xavier conta tanto para nós aqui, né? É o governador do planeta, né? Da nossa parte. Então, todas as religiões são importantes, é importante respeitá-las, porque cada uma tem uma característica. E nessa característica é o tipo de ferramenta que é importante para aquele tipo de pessoa, para o nível de consciência que ela tem. Tem pessoas que precisam de imagens ainda para orar? Tem gente que precisa de uma imagem. A gente ainda precisa, por exemplo, da água fluidificada. No fundo, da água fluidificada, eu sempre falo, ajuda, mas vai chegar um dia que a gente vai estar com a mente concentrada, né, nos ligando diretamente a Deus. Não vamos precisar de plug para entrar. Está aqui direto, ligação direta com Deus, através do amor, né, Nando? Essa ferramenta é a mais versátil que pode existir, o amor. Essa é a ferramenta maior da criação, da caixa de Deus, né? O amor. Então, olha, a gente quer pedir para você entrar em contato com a gente, mandar recadinho, mandar saudações, questões que queiram colocar. Então, vou passar 2 telefones das nossas telefonistas, que é o 0800 979 5011. Esse é o telefone gratuito. E tem o 11 2457 5011, que é o telefone fixo. Manda um recadinho para o Toninho, faz pergunta, sugestão de temas aqui para o programa. A gente quer a sua participação aí, a sua conexão conosco. Então, Toninho, estamos chegando no final aí, as suas despedidas aí dos nossos queridos ouvintes e telespectadores. E aí depois você encerra com aquela música de sempre aí. Queria agradecer, Nando, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, falando de ferramentas que são importantes para todos nós. Agradecer a todos que nos ouviram pela paciência, né? Espero que a gente tenha ajudado a desenvolver um pouquinho a paciência de vocês através dessa ferramenta. Que a gente possa aproveitar muito bem todas as ferramentas que Deus nos oferece, usando-as da melhor maneira possível, né? E o dia é importante, é uma ferramenta? A tarde é uma ferramenta? A noite é uma ferramenta? Sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tchau, tchau. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.